a pessoa, ela deu sinal que quer se suicidar ou tentou se suicidar? Não, ela já dá sinais antes. Ela se isola de alguma maneira e aí fica mais ou menos uns 15 dias, por exemplo, fazendo coisas muito diferentes. Ou tu não percebe que ela está mais quieta, mais introvertida. E aí a questão é falar, perguntar. O que tu tens? Mas de que forma chegar? Assim, verdadeiramente, verdadeiramente. Sim, direto. O que tu tens? Tu estás pensando em morte? Principalmente em pessoas que têm história familiar de ansiedade, depressão e outras doenças. Se tem abuso de substâncias químicas também, álcool e outras drogas, ainda mais importante estar perguntando, né? E aí a pessoa te diz. E ela te diz sim? Vai dizer. Tá. Sim, agora eu te pego na mão, então nós vamos para o médico. Ou vamos numa casa de saúde onde a gente possa ser atendido por uma enfermeira, por uma técnica de enfermagem, por alguém que possa saber o que fazer, para onde ir. Tá, mas digamos, ou chama o SAMU. Chama isso, faz o primeiro passo, o segundo, mas de repente a pessoa mora sozinha, ou a pessoa não... Eu estou falando de amigos, né? Digamos, a forma de se cuidar, porque de repente a família também pode estar com algum problema. Puxei um exemplo que a gente teve recentemente, o rapaz tentou se suicidar, os amigos foram, mas a pessoa mora sozinha. Como é que eu vou ficar tranquilo saber que ele está sozinho? Estou citando um exemplo. Não poderia deixar sozinho de forma alguma. Teria que ter tirado ele de lá. Se os amigos detectaram, teriam que ter perguntado, pegado na mão e tirado de lá. Não existe isso, não tem o que fazer. Falou em morrer, pega, segura na mão para proteger a pessoa. Né? É que a gente tem muitos receios assim de vir a ter problemas de intrigas e coisas assim, então as pessoas ficam receosas em chegar em alguém que mora sozinho também, né? Mas não, a abordagem tem que ser verdadeira. Se tu é verdadeiro com um amigo, não sei, a pessoa não vai ficar chateada contigo. Tá, e aí seguindo em cima de exemplos práticos, enfim, sempre se tocar no assunto, porque, doutora Cássia, se a gente vai recordar, digamos, uns 20 ou até menos, não é para falar, até veículos de pressão, vocês não podem tocar no assunto. A gente solicita, então, que a notificação, ela não é a melhor coisa, assim. A melhor coisa é como tu fazes, né? Tu chama pessoas que sabem falar sobre o assunto, que possam explicar para prevenir e para poder levar adiante a vida, porque depois que morreu não tem o que fazer. A gente precisa saber que essa pessoa está doente. 100% dos suicídios a pessoa está com doença mental. Mais grave, menos grave, com história familiar ou não, né? Mas ela tem um problema sério. Quando a gente procura alguma coisa, aparece, digamos, fatores de risco. A senhora falava há pouco, uma geral aqui: estresse social, perda de emprego, dificuldades financeiras, problemas de relacionamento, traumas como abusos sexuais, abuso de álcool, baixa autoestima, sofrimento em relação à orientação sexual, dificuldade de enfrentar problemas de histórico familiar, doenças e dores crônicas. Sim, todos esses têm um sofrimento mental, né? E aí o que acontece? Ocorre um estreitamento cognitivo de a gente saber ou perceber que existem outras opções na vida, que não seja a morte, né? Como tem esse estreitamento cognitivo, ocorre então que a pessoa fica com a visão muito diminuída das coisas e acha que a melhor solução é a morte, é o fim. Por isso, todas essas questões, esses sinais, o que elencaste aí, todos eles vai dar um estreitamento cognitivo, um grande sofrimento emocional. Tem a demência aí, que também é importante se dizer, né, do idoso. Começa a demenciar, começa a perceber que perde as coisas, começa a não ter familiar já tão presente, e aí acha que se foi. Que é melhor morrer para não incomodar ninguém. Todo suicida é depressivo ou ansioso? É doente mental. Pode ser depressão, ansiedade, bipolaridade, que são os dois polos, o alto ou o baixo, oscilando muito. E a demência é um dos fatores, uso de substâncias psicoativas e abuso delas, álcool e outras drogas, a bipolaridade, transtornos de personalidade, mas sempre há um sofrimento mental e um estreitamento da cognição, onde a pessoa acha que aquilo é a única saída.
A morte é a única saída.